Fala pessoal, professor Iago Soares aqui na área com mais 5 dicas para você se dar bem no seu vestibular. Bom pessoal, dica número 1, sem mais delongas, né? Primeiramente, data e horário. Galera, não dá, né? Não tem como você ir bem no vestibular se você perder a data e o horário. Então, fiquem muito atentos à data, horário e também o local onde você vai estar realizando o seu vestibular. Geralmente, nós encontramos essas informações no edital. Então, leiam o edital, tá? Fiquem atentos ao seu local de prova. Uma outra coisa, assim, muito importante, que você não pode fazer como efeito de comparação, é a questão do seguinte. Ah, meu amigo, meu irmão, ele vai prestar o vestibular lá na rua Alameda José da Silva Campos, número 80, centro. Cara, toma muito cuidado com isso, porque muitas vezes a própria instituição que vai estar aplicando o vestibular, ela não tem todas as vagas disponíveis em um único local, tá? Então a instituição, ela pode realocar outros estudantes para outros locais, a fim de ter uma maior organização da prova. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a FUVEST, o Enem, cada um tem o seu local, porque é muita gente para aplicar a prova. Então, não se prenda a padrões, tá? Veja o seu local de prova, a sua data e o seu horário. O horário geralmente é igual para todos, mas mesmo assim, sugiro que você veja o seu caso em particular, tá bom? E questão de horário, pessoal, fica muito atento, porque eles fecham o portão mesmo, na sua cara, tá? Porque é obrigação cumprir o horário que está no edital. Então eu sugiro que vocês cheguem no mínimo meia hora antes. Combinado? Segunda dica: documento com foto. Galera, não deveria nem estar falando aqui isso para vocês. Porque documento com foto é obrigação de cada um, né, andar com ele no bolso, na carteira. Por quê? O próprio nome já diz, né? A sua documentação é a sua identificação pessoal. Então, se você sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa na sua vida aí que precisa identificar quem você é, não terá como. Você será uma pessoa indigente, tá? Então, para efeito também no vestibular, como que a instituição, o aplicador da prova, vai saber quem você realmente é? Através do seu documento de identificação. E que para o caso dos vestibulares, tá? Precisa ser um documento com foto. Então, CPF, carteirinha de clube, cara, esquece isso, tá? Leve um documento oficial, tá? Leve uma CNH, um RG, um registro de um conselho de classe, ou seja, um CREA, um COREM, serve também, tá? Não esquece o seu documento com foto. Isso já aconteceu comigo no passado, lá nos primeiros vestibulares que eu prestei, esqueci o documento e eu não fiz a prova. E não faz mesmo, tá? Não faz mesmo. Sem documentação, esquece. Beleza? Estamos combinado? Terceira dica muito importante também, hein, galera. Vamos lá. Bom, como que você vai fazer a prova sem a sua ferramenta, sem o seu material? Então, canetas, lápis e borracha. Vamos falar sobre isso agora. A minha dica é o seguinte: 90% dos editais, 99% dos editais, principalmente de vestibulares, eles exigem a caneta esferográfica, tá? Que é essa caneta transparente, pessoal. Essa caneta que não tem nenhuma cor em volta, né, no corpo da caneta, nenhum emblema, nada. Ela é uma caneta totalmente transparente. Inclusive, você consegue ver a tinta. Então, essa caneta se chama caneta esferográfica. Beleza? Eu sugiro, tá, que eu faço nos meus vestibulares. Hoje eu não presto tantos vestibulares igual antigamente, né, que eu já praticamente terminando a minha carreira de formação aí. Porém,
Eu sempre levei duas cores. Duas canetas pretas, duas canetas azuis. Por quê? Muitas vezes não lemos o edital e aí você chega lá para fazer a prova, estão exigindo cor azul. Aí você chega lá para fazer a prova, está exigindo cor preta. Então, por via das dúvidas, leve duas canetas azuis e duas canetas pretas, tá? Pô, professor, mas para que duas, né? Porque, pessoal, principalmente agora que é verão, que eu estou gravando esse vídeo, ou também nós vivemos num país tropical, que é muito quente. Você coloca a bendita caneta no bolso e ela vai lá e estoura. Pessoal, quero deixar bem claro desde já que emprestar material, receber material emprestado dentro da sala de prova é praticamente impossível. É só se o aplicador for uma pessoa muito gente boa, porque ela está colocando a sua idoneidade em risco. Tá? Uma das orientações que eles recebem é não emprestar nada e não pegar nada emprestado. Por isso que o MEC, a instituição, ou seja, o Unesp, FATEC, Senai, qualquer lugar que você vai prestar o vestibular, eles fornecem tudo para os seus aplicadores, para os próprios não precisarem de nada emprestado de nenhum aluno, e eles também sugerem que eles não emprestem nada para os alunos. Então, se você ficar sem sua caneta, se sua caneta estourar, você vai se lascar. Combinado? Então leve aí sua caneta e leve sua borracha e seu lápis. Ah, professor, mas não posso usar borracha e lápis. Você deixa para fora da sala. Entrega para o aplicador da prova. Mas leva, cara, leva. Entendeu? Esteja preparado. Quarta dica. Essa para mim é a mais importante. Sinceramente, pessoal. Bom, do que adianta você estar com o seu documento, estar devidamente na data, horário e local da sua prova, estar, né, com o seu material, que é a sua caneta, e aí chega lá na hora de você entrar na sala, dá aquela dor de barriga, dá aquela vontade de ir ao banheiro, dá aquela vontade de beber água. Então, a minha quarta dica é para você tomar cuidado com as nossas necessidades fisiológicas, tá? Ah, professor, mas você está falando para a gente não beber água? Para a gente não comer? Para a gente não ir ao banheiro? Pessoal, não estou falando isso. Estou falando para vocês tomarem cuidado. Cada um conhece o seu organismo, tá? Então, se você sabe que se você come determinada comida, o seu estômago revira, e aí você precisa ir urgente ao banheiro, você deve evitar esse alimento no dia da prova. Então vamos lá para as minhas dicas, tá? Isso foi o que eu fiz, tá certo? Toda vez que você for fazer um vestibular, prestar um vestibular, beba pouca água, tá? Não estou dizendo para você beber, para você não beber água, estou dizendo para você beber pouca água. Então leve lá a sua garrafinha de água sim, mas a partir do momento que você entrar para dentro da sala de aula, dose a sua água. Beba gradativamente. Primeiro, para você não ficar sem água. Segundo, para você não ter vontade de ir no banheiro rapidamente, tá? Para você conseguir segurar essa vontade aí até o final da prova. Porque a maioria dos vestibulares necessita-se de um tempo mínimo de presença em sala. E a maioria não deixa sair para fazer as suas necessidades. Lógico que você pode sair sim, mas você vai perder a sua prova. Há algumas exceções, tá? Foi o caso da FATEC que eu fiz. O aplicador seguia junto com os alunos até o banheiro. Só que essa situação já mudou em vários vestibulares, tá? Por conta de fraude, o pessoal usava de má fé. Eles foram retirando do edital. Então você não pode sair. E acabou, tá? Então, chegou uma hora antes do vestibular, vai lá, faz a sua refeição, até 2 horas antes. Depois você, antes de entrar na sala, já tenta ir ao banheiro, faz a sua necessidade. Tá? Entrou na sala, dose a sua água, beba a sua água com calma. Se for comer alguma coisinha que alguns vestibulares permitem, né, sua barrinha cereal, coma devagar, faça tudo devagar. Tá? Se você é uma pessoa que consegue ficar sem comer, beber pouca água, melhor ainda. Tá? Porque é um período curto da sua vida que você precisa, sim, se sacrificar,
mas vale a pena no final, tá? Então, cuidado aí com a sua necessidade fisiológica. Número 5, a última dica, não menos importante, é leia todo o edital. Pessoal, o edital, para quem não sabe, é um manual do concurso, manual do vestibular. É lá que você vai encontrar todas as informações que você precisa para ir bem. Então, como que você vai conseguir montar uma máquina, montar uma peça sem saber o procedimento, sem ler o manual? Não tem como. Então, lá no edital tem todas as datas, todos os horários, como você deve se portar, a sua vestimenta, o que pode, o que não pode, qual tipo de material que eu preciso levar para a aplicação da prova, e todas essas informações. Tá? Inclusive, o edital é muito importante para quem precisa também de um atendimento especial. Por exemplo, se você é cadeirante, se você é lactante, gestante, até mesmo se você está dentro de um hospital. Tá? Todo mundo tem direito ao acesso de ensino. Então, se você está dentro de um hospital, mas você não tem como se locomover até o local da prova, não fique assustado, não tenha medo, tá? Leia o edital, com certeza lá vai ter formulários para você preencher e aí a instituição estará aplicando a prova até você. Então você tem a opção de fazer a prova dentro de um hospital, dentro da sua casa, sem problema nenhum. Só que a instituição não sabe quais pessoas precisam desse atendimento especial, humanizado. Então você tem a obrigação de informá-los através de formulários, envios de documentos. E aonde que está tudo isso? Data, esses documentos? No edital. Beleza? Então, leia o edital. Considerações finais. Pessoal, de verdade mesmo, desejo que vocês tenham sucesso aí, a aprovação no vestibular de vocês. Se vocês seguirem essas 5 dicas que eu dei, tenho certeza aí que vocês têm mais da metade do caminho andado, tá? Não é só isso que eu falei aqui, por isso que eu pedi para vocês lerem o edital, mas desejo de verdade mesmo sucesso para vocês, tá? Um abraço do professor Iago Soares.